Portanto, uma saudação para todos. Vamos dar início à terceira sessão desta 10ª edição das Jornadas de Teologia Prática, dedicada ao tema Uma Igreja Pobre para os Pobres. A moderadora é a professora Ana Maria da Costa Oliveira. Ela é doutorada em Serviço Social, área na qual se inscreve também na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. É também coordenadora do mesmo mestrado de Serviço Social e é também investigadora no Catholic Research Center for Psychological Family and Social Wellbeing. Vou-lhe dar agora a palavra para ela apresentar os nossos oradores e moderar o nosso debate. Muito boa tarde a todos. É com muito prazer que me encontro a moderar esta mesa. Uma igreja pobre para os pobres, assim se intitula o desafio que nós vamos ter durante este tempo que vamos agora partilhar convosco. E de facto, assim como anunciamos, a recuperação da figura do pobre para o centro da construção da identidade eclesial é um emblema do pontificado Francisco e é de facto neste momento talvez um dos maiores desafios que nós vivemos como sociedade, mas também e sobretudo como igreja dentro desta sociedade. E por isso é com muito prazer que vos apresento os nossos convidados, José Nunes, mais concretamente José Manuel Valente da Silva Nunes, frade da Ordem dos Pregadores Dominicanos. Já vou fazer uma apresentação um bocadinho mais longa do mesmo, e também João Alves da Cunha, arquiteto e tanto da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Vamos começar por escutar o nosso amigo Padre José Nunes. Ele fez a licenciatura em Teologia na Universidade Católica Portuguesa em Lisboa e o doutoramento em Teologia Pastoral na Universidade Pontifícia de Salamanca. Foi missionário em Angola durante 9 anos e é professor associado da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, onde começou a lecionar em 1994. Publicou 2 livros relacionados com as suas 2 principais áreas de investigação, a Teologia Pastoral ou a Prática e a Missionologia, Pequenas Comunidades Cristãs, chama-se assim a primeira obra, e a Teologia da Missão, Notas e Perspectivas. É com muito prazer que o vamos escutar. Por isso, José Nunes, dou-lhe já a palavra. E, portanto, também é com muito gosto que estou aqui, sem mais delongas, e agradecendo a introdução e a amizade das pessoas que estão aqui neste painel. Então, eu passaria a fazer uma breve reflexão, ancorado num PowerPoint, que vou desde já colocar, portanto, vou compartilhar a tela, portanto, eu irei comentando a meia dúzia de quadros que aí tenho. Vou então fazer esse compartilhar da tela. E já agora pergunto, está perfeitamente visível? Está muito bem. Então, a temática deste nosso painel, desta nossa reflexão, tinha como título Uma Igreja Pobre para os Pobres. De facto, isto trata-se de algo essencial. Nós estamos numa semana de teologia prática que procura olhar para o essencial, não é? É o grande título desta semana. E nós realmente, ao meditarmos, ao fazermos uma reflexão sobre a Igreja, sobre a instituição eclesial, como dizia a professora Ana na introdução, nós temos realmente aqui um ADN e a figura do pobre, para mais trazida de maneira tão forte por este Papa Francisco para a nossa reflexão e para a realidade do cotidiano da Igreja e do mundo, como proposta de reflexão e de resolução dos problemas da pobreza, os refugiados, enfim, os da periferia, como o Papa costuma dizer. Então há aqui algo realmente que me parece de essencial. Há aqui algo de ADN, quer do Evangelho, a partir da pessoa, figura, praxis e palavras de Jesus, quer do sonho da Igreja, do projeto da Igreja. Este título, digamos assim, Uma Igreja Pobre para os Pobres, evoca certamente o título de uma obra famosíssima do padre Yves Congar, um dominicano, grande eclesiólogo do século XX e um dos grandes peritos teólogos do Concílio Vaticano II. Ele, em 1963, escreveu um livro
uma igreja serva e pobre, por uma igreja serva e pobre. E quando nós dizemos uma igreja de pobres para os pobres, ou uma igreja pobre para os pobres, estamos justamente a dizer isso. Estamos a lembrar que a igreja tem o desafio de se apresentar humilde, pobre e trabalhar, portanto, servidora das pessoas, na humildade, na pobreza, na discrição, na simplicidade e trabalhando em favor dos pobres, em favor daqueles que são os que estão na periferia periferias existenciais, que são muitas e diversificadas. Também isto faz lembrar, no fundo é um eco de uma passagem muito bonita de um pequenino profeta da Bíblia, Sofonias, em que dizem os especialistas da Bíblia que é o único lugar onde se identifica a Igreja, o povo de Deus, no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, na era cristã, a Igreja, onde se identifica justamente a Igreja, o povo de Deus, com estes dois adjetivos, humilde e pobre. Humilde, portanto, para o serviço dos outros, pobre, solidário com os povos da terra. E estas duas características do serviço e da pobreza aparecem-nos realmente claramente na figura, na pessoa de Jesus, na sua pessoa e na sua missão. Então, antes de olhar o percurso desta minha pequena partilha, é justamente esse. Olhar um pouco para a perspectiva do serviço e da pobreza relacionados com a figura de Jesus e depois o serviço e a pobreza relacionados com a vida da Igreja à qual pertencemos. Em relação a Jesus, podemos dizer que essas notas do serviço e da pobreza estão muito presentes em toda a vida e praxis de Jesus. Jesus é o servo por excelência e aquele que se faz pobre para estar com os pobres. Quanto ao serviço, eu acho que é muito visível em todo o Novo Testamento a praxis de serviço de Jesus. Nós podíamos organizar essa praxis de serviço, ou esses textos que falam do serviço de Jesus como um fundamento de toda a sua praxis, não é? Poderíamos agrupar essa tónica, esse acento fundamental em 4 grandes tipos de textos. Primeiro, textos teológicos, isto é, aqueles textos do Novo Testamento que fazem uma interpretação teológica da pessoa e do acontecimento de Jesus. 30, 40, 50 anos depois de Jesus morrer e ressuscitar, os escritos do Novo Testamento olham para trás, olham para Jesus, fazem uma reflexão e atribuem-lhe o título do servo sofredor. Jesus foi o servidor. E o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. E aquele famoso hino da carta aos Filipenses, Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, não quis esse privilégio de estar acima, de ser Deus, não, baixou, encarnou, fez-se homem, e fazendo-se homem, igual a nós, ainda se pôs mais abaixo de nós, sofrendo até à morte e morte de cruz. São textos teológicos que nos falam do serviço de Jesus. Depois há textos mais histórico-existenciais, por exemplo, todos aqueles textos que nos falam de como Jesus se gastava e desgastava no cotidiano em serviço das pessoas, a curar, a ensinar, a acolher. Jesus às vezes cansado, queria descansar, mas olhava para as multidões, enchia-se de compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. E então gastava-se ao serviço, deixava as suas férias, entre aspas, a sua necessidade de descanso para ir ao serviço das pessoas. Tudo isso, aliás, é muito bem resumido num texto do Novo Testamento, dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, onde Pedro, a falar de Jesus a pagãos, diz: Jesus foi um homem que passou na terra a fazer o bem, a servir as pessoas, a fazer o bem, pura e simplesmente. E toda essa vida está resumida naquele gesto famosíssimo que nos aparece no capítulo 13 de São João, que é o gesto do lava-pés. A vida de Jesus foi todo um serviço, foi todo um lavar os pés, não é? Pôr-se ao serviço dos outros. Depois há os textos do serviço em que Jesus convida outros, os seus discípulos, os 12, os 72, enfim, convida toda a gente a pegar na sua cruz, a pôr-se ao serviço, a não querer ser como os grandes da terra, mas o maior entre vós há de ser aquele que é o maior servo, não é? E, finalmente, o serviço na carta aos Hebreus, que é uma carta extraordinária, creio que até insuficientemente conhecida da maior parte dos cristãos, onde se atribui a Jesus, do princípio ao fim, o título de sacerdote, o sumo sacerdote da nova aliança. E a categoria sacerdócio
em Jesus é equivalente do serviço. O sacerdote não é aquele que passa a vida, que é um profissional do culto. Isso pode ser na igreja, mas em Jesus não é nada disso. Jesus não tem nada. A carta aos Hebreus diz: Jesus não era sacerdote, nem de família sacerdotal, nem da tribo de Levi. Jesus não tinha nada a ver com isso. Jesus não passava a vida no templo, como os sacerdotes, a oferecer sacrifícios. Não. Jesus passou a vida toda a gastar-se, a oferecer um sacrifício interno, interior, isto é, a entregar a vida. Não a entregar animais, a imolar animais, a fazer sacrifícios externos. Não. O sacerdócio cristão é entregar-se aos outros, pôr-se ao serviço dos outros. Então isso está muito presente na carta aos Hebreus. Isto quanto à categoria de serviço relativa a Jesus. Quanto à categoria da pobreza, digamos assim, Jesus o pobre entre os pobres, eu gosto de dizer sempre 2 ou 3 coisas acerca disto. Primeiro, Jesus nasceu pobre. Nasceu pobre. Creio, dizem os estudiosos, que a família de Jesus não era pobre. Talvez fosse filho de um homem de profissão liberal, o José, um carpinteiro. Jesus não era de família pobre. Penso que não há necessidade de pintar a coisa dessa maneira. Mas Jesus quis nascer pobre. E nasceu pobre. Depois, logo no princípio do Evangelho, no princípio da vida pública, Jesus também recusa um tipo de vida que não seja a da solidariedade com os pobres, com os simples da terra. Jesus, nas tentações que recusa, que luta, que rechaça, Jesus recusa o poder, Jesus recusa a riqueza. Portanto, Jesus faz-se solidário com os pobres. É verdade que ele não é pobre como João Batista. Há uma polémica tremenda no Novo Testamento, nos Evangelhos, em que se faz sempre a comparação entre 2 estilos de vida, Jesus e João Batista. João Batista é o homem do sacrifício, do jejum, da abstinência, do andar só com uma tanga. Jesus não é nada disso. Jesus anda com uma túnica, também com umas sandálias. Jesus não perde um convívio bonito e uns banquetes na casa de Mateus, na casa de Zaqueu. Jesus não tem uma opção por viver como miserável, digamos assim. Ele não é pobre como João Batista. Ele não faz jejum. As pessoas vão ter com ele: mas porquê é que tu não jejuas? Tu e os teus discípulos. João Batista jejua, os seus discípulos jejuam. Porquê é que tu não fazes isso? Jesus responde de muitas maneiras. Então, numa festa com o noivo, os companheiros do noivo vão jejuar? Não, não é possível. Isto é um tal ponto que Jesus é-lhe atribuído, são-lhe atribuídos estes adjetivos. É um comilão e um beberrão. É isto que o Evangelho diz. Enquanto que o João Batista era a austeridade, Jesus é a abundância, é o excesso, é a festa. Mas, aliás, o que é característica muito do pobre. O pobre é aquele que sabe fazer a festa, não é? Bom, então Jesus, não sendo um miserável, digamos assim, não vivendo pobremente abaixo do limiar da vida digna, não é? Ele declara: bem-aventurados os pobres, é amigo e solidário com os doentes, com os marginalizados, identifica-se com o pobre Lázaro, com os carenciados deste mundo. Quando vocês derem um copo de água a quem tem sede, é a mim que o fazeis. Quando vocês derem de comer a quem tem fome, é a mim que o fazeis. Quando vocês forem visitar um preso ou um doente, é a mim que o fazeis. Portanto, Jesus, sem ser um esfarrapado, digamos assim, é alguém muito solidário com os pobres. Estas 2 características da vida de Jesus, servo e pobre, solidário com os pobres, estão também presentes e vão estar sempre presentes na vida da Igreja. A Igreja é chamada a ser serva. Há um texto muito bonito do Papa Paulo VI, num discurso que ele faz num dos intervalos do Concílio Vaticano II, que durou 3 anos e meio, não é? A uma certa altura, em 1964, ele diz isto: a Igreja é para o mundo. A Igreja, outro poder, não ambiciona, senão aquele que a habilita a servir e a amar. Então, qual é a vocação da Igreja? Qual é o sonho da Igreja? Pôr-se ao serviço da humanidade. Em diálogo com o mundo, não em luta com o mundo, pôr-se ao serviço do mundo, com respeito, escutando e servindo, não é? A Igreja está ao serviço do mundo, não está em luta com o mundo, nem se identifica com ele. O Vaticano II optou por um modelo de Igreja, na sua relação com o mundo, de diálogo Igreja-mundo. E é por isso que, entre muitos textos, eu escolhi aqui este: a Igreja solidária com o mundo
Isso aparece-nos logo no número 1 da Gaudium et Spes, o texto da Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e esperanças, as tristezas e angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Portanto, uma igreja ao serviço da humanidade. Por isso também Paulo VI, em 1965, no seu discurso famoso na ONU, disse que a igreja é perita em humanidade. Não é que a igreja não tenha pecados históricos e atuais. Não é que a igreja seja perfeita. Não é que os cristãos sejam mais santos que os outros. Mas a igreja tem um capital de experiência, de história, ancorado no Evangelho de Jesus, que a faz ser perita em humanidade. E uma outra maneira de dizer tudo isto é aquela famosa expressão do Papa Francisco na sua entrevista ao jornalista jesuíta Spadaro, não é? A Igreja deve estar no mundo como um hospital de campanha, a tratar das feridas das pessoas do mundo. Aproximamos-nos então do fim da nossa intervenção. Se dizíamos que Jesus tinha essas notas do serviço e da pobreza, também a Igreja há de ter essas notas do serviço e da pobreza. Vimos a nota do serviço e agora a nota da pobreza. Uma Igreja pobre. Será que a Igreja é um povo de Deus, um povo de pobres? O Papa João XXIII, quando convocou o concílio, tem um texto muito bonito, falando, e ele tocou neste assunto, que a Igreja era solidária com os pobres. O cardeal Lercano, logo no início das sessões do Concílio Vaticano II, teve uma intervenção também neste sentido. A Igreja apresenta-se como é e como quer ser, como Igreja de todos, mas em particular como Igreja dos pobres. E esta tensão é muito boa de manter. O teólogo Gustavo Gutierrez tem uma afirmação muito bonita nesse sentido. Queria só dizer, entretanto, isto: a palavra povo pode significar a Igreja é o povo de Deus, não é? A palavra povo pode significar uma raça, uma nação, com a sua história e cultura comum. Neste sentido, povo de Deus não tem nada a ver com tal noção de povo, porque a Igreja não é uma raça, digamos assim, não é um só povo, não tem uma só língua, não. A Igreja é formada por todos os povos, tribos, línguas e nações da Terra. Mas a palavra povo também pode significar o conjunto dos que estão em baixo. Lembremos a nossa expressão tão portuguesa, o Zé Povinho, não é? Povo também pode significar as classes populares, os fracos, os pobres e oprimidos. Então perguntamos: a Igreja é de todos, o povo de Deus é de todos e para todos, ou é só dos pobres e simples? Como eu dizia, Gustavo Gutierrez diz que esta tensão, esta pergunta entre as duas possibilidades deve manter-se sempre e é positiva. A Igreja é para todos, é universal, mas partilha a vida com os pobres e simples, porque a Boa Nova tem de ser anunciada em primeiro lugar aos fracos e oprimidos, tem de se anunciar a esperança e a libertação. Neste sentido, seria útil ler ou reler a Evangelii Gaudium do Papa Francisco, nestes números 197 e 198, onde se fala do lugar privilegiado dos pobres no povo de Deus, coisa que o Papa Francisco está sempre a falar. Então a missão da Igreja une as categorias do serviço e da pobreza. Qual é a missão da Igreja? Servir, serviço. Servir a causa dos pobres. A adjetivação da Igreja como serva e pobre implica uma praxis de serviço aos mais carenciados e uma saída e presença real no mundo das periferias. Como diz a Evangelii Gaudium, o objetivo da Igreja é o sonho missionário de chegar a todos. Se a Igreja inteira assume este dinamismo missionário, há de chegar a todos sem exceção. Mas a quem é que deveria privilegiar? Hoje e sempre, os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho. Só mais 2 quadros, então, muito rapidamente. E então a Igreja, na solidariedade com todas as periferias, com todos os tipos de pobreza e no serviço dos mais pobres e carenciados, a Igreja encontra aí, afinal, o seu espaço verdadeiro e a sua identidade. Ela quer ser a casa da fraternidade universal. O sonho da Igreja, o ADN da Igreja, o projeto da Igreja é servir a humanidade para que não haja mais pobres, para que todos tenham vida digna, para que todos sejam uma família, onde não há uns a comer à mesa na sala da casa e outros a comer no chão da cozinha. A Igreja quer ser a casa da fraternidade universal, o que é algo muito claro nos 2000 anos de cristianismo. Outra coisa é se a Igreja sempre o viveu, sempre o praticou. Isso é outra coisa. Pecados históricos temos todos, pessoais e coletivamente e comunitariamente.
mas o sonho da Igreja, o sonho do Evangelho é este, a fraternidade universal. Nesse aspecto eu lembro aqui duas frases muito bonitas, uma de Lactâncio, cerca do ano 300, em que ele diz assim: não fazemos distinção entre nós e chamamos-nos irmãos entre todos, porque nos consideramos todos iguais. Isto é uma coisa maravilhosa. Mas a verdade é que já há 250 anos antes, São Paulo, proclamara na Carta aos Gálatas: em Cristo não há judeu nem grego, nem homem nem mulher, nem escravo nem homem livre. Quer dizer, nós cristãos, nós temos o projeto de uma família onde todos são iguais em dignidade. O homem não é mais que a mulher e a mulher não é mais que o homem. Todas as raças, o judeu não é mais que o grego não é mais que o judeu. Não há diferenças sociais que eliminem esta igual dignidade de todos, não é? E isto é o que, afinal, nos é recordado há 15 dias atrás, na encíclica que o Papa Francisco escreveu, justamente sobre isto. Vem mesmo ao encontro disto que estávamos a conversar. Esta fraternidade universal é que é o verdadeiro ADN do Evangelho e do sonho da Igreja, e ela acaba de ser essa fraternidade universal, esse projeto reafirmado de forma clara pelo Papa Francisco nesta sua última encíclica, Fratelli Tutti, todos irmãos. E pronto, era isto que eu tinha para partilhar convosco. Agora sou todo ouvidos para outras intervenções e eventualmente depois entrar em algum diálogo. Obrigado. Muito obrigado nós por esta ótima partilha e por este desafio que nos foi fazendo ao longo de toda a intervenção. É um convite enorme este de sermos casa de fraternidade universal. É um convite enorme. Uma igreja serva e pobre. Uma igreja em diálogo com o mundo, servindo a humanidade, perita em humanidade e como hospital de campanha capaz de curar as feridas. Enfim, teríamos tanto ainda agora para conversar, mas já o faremos. Muito obrigada. Deixaremos as perguntas e o diálogo entre nós para o final e por isso, agora agradecendo já a intervenção de João Alves da Cunha, vamos escutar o primeiro altar do mundo, uma arquitetura para uma igreja pobre e servidora. O João, como dizíamos no início, é arquiteto pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, desde 1997, mestre em Reabilitação da Arquitetura e Núcleos Urbanos pela mesma faculdade e é doutor em História da Arquitetura na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa desde 2014, com uma tese MIRAR, creio eu, Movimento de Renovação, não é sem o I, não é? Movimento de Renovação da Arte Religiosa e os Anos de Ouro da Arquitetura Religiosa em Portugal no século XX. Foi um trabalho distinguido pela Faculdade de Arquitetura, com o Prémio Professor Manuel Tainha, correspondendo à melhor tese de doutoramento em arquitetura nos anos 2013 e 2014. É conferencista, de certeza que já o ouviram noutros espaços, autor de diversos livros e artigos na área da arquitetura religiosa, tem organizado desde 2010 encontros e exposições de arquitetura e de arquitetura religiosa e é investigador do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. João, vou-lhe passar a palavra e diga-nos como é que nós podemos ter uma arquitetura para uma igreja pobre e servidora. Muito boa tarde. Agradeço desde já o convite que me foi dirigido. É sempre um gosto, às vezes tenho receio de me repetir algumas vezes, mas, portanto, algumas pessoas já me tinham ouvido, se calhar vão ouvir coisas que já ouviram, mas também aqui, entretanto, também vamos aprendendo coisas novas e também essa reflexão eu espero trazê-la para aqui. Devo dizer desde já que fiquei muito contente e agradecido ao Frei José Nunes pela sua apresentação, porque, e garanto que não houve qualquer combinação, não falámos um com o outro sobre as nossas apresentações, mas vão perceber como elas se tocam profundamente, apesar de eu partimos dos dois precisamente do mesmo ponto. Eu depois vou desenvolvê-lo mais para a área da arquitetura, mas este dado que eu queria deixar já claro para ser perceptível,
não vou fazer uma apresentação sobre arquitetura, apesar de ir apresentar muitos casos de arquitetura religiosa, mas eu vou estar a falar da igreja através da arquitetura, porque a arquitetura é um espelho, neste caso as igrejas acabam por ser um espelho do que é a igreja, com o I grande. Eu também tenho, portanto, aqui uma apresentação para partilhar e, portanto, vou fazer, deixa-me aqui ver se consigo partilhar a tela, não sei se já está, já estão a ver, muito bem. Vamos... O tema da jornada, este apelo essencial, deixou-me ressoar esta palavra do essencial, e isto para um arquiteto e para os arquitetos que desde há muito tempo, muitos anos, vão pensando e projetando igrejas, estas palavras são palavras fundamentais, são quase palavras programáticas que depois se tentam traduzir em edifícios, né, em espaços, em ambientes, em formas. E depois tínhamos este subtema, especificamente dirigido a esta ação da Igreja Pobre para os Pobres. E nesse sentido eu vou avançando, e exatamente como o Frei José evoca imediatamente aquele início do pontificado do Papa Francisco, ao qual, para mim, há portanto, esta frase dita no dia 16 de março, e logo 3 dias depois ele tem uma outra, que é: o verdadeiro poder é o serviço. E este binómio, a igreja pobre e o serviço, para mim são fundamentais, são duas chaves para ler o pontificado. Não é por acaso que elas surgem logo no arranque, e não são palavras acidentais, claramente, e mostro, portanto, eu vou mostrar a capa do livro que o Frei José Nunes já referiu, do padre Yves Congar, de 1963, para uma igreja serva e pobre. Portanto, aqui obviamente que estas palavras e quando o Papa Francisco as evoca numa relação com estas palavras que foram afirmadas e ganharam um primeiro lugar na vida da Igreja neste arranque da década de 1960. E tanto assim isto é para mostrar como há uma profunda ligação do Papa Francisco ao Concílio Vaticano que no início, logo no seu arranque, em 1962, numa mensagem dos padres conciliares à humanidade, expressam claramente que a Igreja não nasceu para dominar, mas para servir. Isto são frases que lá está, para um arquiteto. O arquiteto não pode passar ao lado disto, portanto, e o que se passou realmente nestes anos 60 é que estas frases, quer esta do serviço, quer também, eu vou agora repetir também do Gaudium et Spes, da questão dos pobres, da Igreja estar próxima dos pobres, que surge, através daqui surge esta expressão famosa da opção preferencial pelos pobres. Portanto, estas duas chaves de leitura tornam-se, como inevitavelmente têm que ter uma consequência arquitetónica. E é precisamente isso que eu queria mostrar, e porque me parece que é muito relevante, porque nós, de alguma forma, o Papa Francisco lançou-as de novo para cima da mesa, e, portanto, mas não, penso que é importante perceber que não estamos a arrancar isto de novo. Portanto, há aqui quase como de alguma forma um regresso ao tempo do concílio. Houve já uma reflexão e uma produção arquitetónica à volta deste programa, destas palavras pobreza e serviço na Igreja, e portanto é importante percebermos que não estamos a começar do zero, já alguma coisa foi feita, obviamente que não é para se copiar,
porque também os tempos são completamente diferentes, a sociedade, a tecnologia, logo para começar por aí, é completamente diferente, mas há uma reflexão e uma produção muito intensa que é preciso ter em conta e que nos pode ajudar a nós hoje. Só para lembrar todo o impacto que estas palavras e esta quase nova identidade da Igreja, o impacto que vai ter, o aparecimento do Pacto das Catacumbas, recordar aqui o Dom Pedro Casal d'Águeda, portanto aqui com o seu báculo, quando foi ordenado bispo em 1978, portanto há toda uma identidade de Igreja, quase poderia dizer nova, para não dizer adjornada, não sei se esta palavra existe, mas pronto, acabei de dizê-la. Isto para os arquitetos não foi nada indiferente. Vou trazer aqui algumas citações, isto foi, bem pelo contrário, foi muito conturbado. Neste caso, o arquiteto Diogo Lino Pimentel, que foi durante muitos anos o diretor responsável pelo secretariado das Novas Igrejas do Patriarcado de Lisboa, em 1966 escreve num texto que tudo aquilo que estava a passar, tanto todas as modificações, não era um problema da arquitetura. Já não era um problema da arquitetura. Antes disso era um problema da vida da Igreja. A vida da Igreja estava em transformação e, consequentemente, a arquitetura tinha que refletir essa transformação. No mesmo texto refere precisamente o contexto sociológico onde os conceitos tradicionais eram pensados e formulados estavam a ser profundamente alterados. O MERAR, aqui tanto o Movimento de Renovação da Arte Religiosa, o movimento de arquitetos, artistas, padres, liturgistas, historiadores, ao qual também este arquiteto Diogo Pimentel participou ativamente, referiu precisamente que tudo aquilo que este movimento, desde o início dos anos 50, 1953 para ser mais exato, tudo aquilo que refletia todos os princípios, ainda apontavam para o conceito tradicional da Igreja. E agora era algo completamente novo. E era tão novo que em 1967, numa reunião precisamente desse movimento, o padre José Felicidade Alves deixou expresso esta revolução quase, revolução pacífica, porque conta-se que a reunião foi pacífica, mas foi vibrante, que não sabiam para que é que serviam as igrejas, não estavam de acordo sobre o que é a igreja, não se definiu para que serve a paróquia e não sabiam para onde é que todas estas modificações iam levar a igreja e a própria arquitetura. E é engraçado que isto não é um problema nosso, portanto, não é uma questão exclusivamente portuguesa. E ilustro, por exemplo, com esta capa da revista dos dominicanos, dos padres dominicanos franceses d'Arte Sacrée, em 1968, devo dizer que este é o penúltimo número, portanto a revista acaba no número seguinte, e o título da revista é precisamente Onde é que vamos rezar amanhã? Portanto, precisamente as mesmas questões. Não sabem para que é que serve uma igreja, não sabem por onde é que se está, percebem que há qualquer coisa que estava a nascer e estava a querer despontar. Mas uma coisa era certa, também eles, tanto nesta revista, dizem que não se tratava, exatamente como o arquiteto Diogo Pimentel disse, não é uma questão de arquitetura, porque não era uma questão só de simplesmente fazer arquitetura moderna, era muito mais do que isso, porque a arquitetura moderna podia continuar a fazer os templos inspirados no paganismo. E o que a Igreja, naquela década de 60, no pós-concílio, podia era qualquer coisa de diferente, qualquer coisa de nova. E uma ideia-chave para as primeiras pesquisas e para as primeiras intenções projetuais dos arquitetos era que as igrejas já não podiam ser monumentais. Se a Igreja quer ser e quer apresentar-se pobre e servidora, não pode ser monumental e majestosa como noutros tempos, porque isso era contradizer a realidade da Igreja dos nossos dias. Portanto, há aqui qualquer coisa que tem que mudar na arquitetura. Como diz aqui o arquiteto Diogo Pimentel, exprimir esta realidade, a Igreja como servidora dos homens, era o que se pedia à arquitetura sacra de hoje. Portanto, estamos em 1968. Portanto, a questão que se colocava era
que a arquitetura, e é importante, a arquitetura é uma linguagem, e da mesma forma como a gente encontra o Evangelho escrito em palavras, tanto na Bíblia, em palavras escritas, também podemos encontrar nas palavras construídas, na arquitetura. Em 1962 há um senhor, Robert Maguire, que escreve um livro chamado Towards a Church Architecture, que diz precisamente, chama a atenção precisamente disto, que uma igreja é uma realidade que fala, e fala sempre de símbolos e valores, mas que se esses valores forem errados pela sua construção, ela, após construída, vai continuar a falar de valores errados. Portanto, é muito importante perceber o que é que se vai construir e o que é essa construção, o que é que está a querer dizer. Aqui, um bocadinho para exemplificar, vou pegar aqui uma imagem, portanto, não é uma igreja, é um museu em Basileia, que é composto por estes dois elementos, mas que acho que ilustram muito bem a questão que se colocou então naquela época. Entre o edifício monumental, que para estes arquitetos, o que poderia dizer este edifício monumental é que a igreja estava a dominar, e um edifício mais pequeno, mais modesto, representava melhor esta ideia da igreja de serviço. E é muito curioso que imediatamente, os processos são muito rápidos, eu vou aqui trazer exemplos mais próximos de nós, também talvez eventualmente um ou outro mais reconhecível de alguém, mas por exemplo temos aqui em 1967, no bairro das Galinheiras, logo a arquitetura a pôr em prática esta pesquisa do que é a Igreja Pobre Servidor, um bairro ilegal na periferia de Lisboa, e que a igreja se põe à frente, é o primeiro equipamento a ser construído com materiais muito pobres, muito despejados, muito simples, mas assumidamente dignos, tão dignos e tão desejados pela igreja, tanto que o cardeal patriarca, o cardeal Sergério, veio inaugurar, portanto, dá a sua bênção ao edifício. Portanto, há uma ideia de serviço e de pobreza que é assumida ao mais alto nível da hierarquia católica, neste caso no Patriarcado de Lisboa. Mas não é só a questão da pobreza, dos materiais, a simplicidade. Viram logo aqui, não sei se repararam, a horizontalidade do edifício. Já não temos aquela verticalidade do edifício que surge para... muito esta noção de que o edifício vertical era muito dominante, até esta procurar uma horizontalidade, esta proximidade com a comunidade, estas comunidades muitas vezes muito pobres, de edifícios muito simples, muito baixos também, mas não só a questão tanto desta horizontalidade, tanto isto é o desenho, a planta e o alçado desta igreja das Galinheiras, mas também a questão do edifício, toda a planta em termos litúrgicos é completamente nova. Isto é chamada Capela-Salão, que é um modelo muito desenvolvido aqui no secretariado em Lisboa, de um conjunto que é ao mesmo tempo igreja, mas também é espaço de encontro da comunidade, é espaço onde pode haver conferências, onde pode haver cinema, teatro, é um espaço ao serviço não só da comunidade cristã, mas de todo o bairro. Neste caso, por exemplo, neste caso das Galinheiras, como disse, este era o primeiro equipamento, era de um bairro esquecido, que ninguém dava relevância, e é pela primeira vez alguém que propõe aqui um espaço de encontro para aquela comunidade. Isto vai criar modelos que depois arquitetos vão tentar desenvolver com maior rigor arquitetónico. Temos a Igreja de São Domingos do Benfica, também que o Frei José nos deve conhecer bem, porque também está ligado aos dominicanos aqui em Lisboa. Um edifício exatamente as mesmas características, horizontal, sem grandes cruzes verticais, sem grandes elementos verticais. Também uma igreja de salão, a questão dos materiais, a simplicidade, a austeridade, portanto, que até, por exemplo, a luz ali, portanto, um material muito simples de cobertura, de revestimento, que usa a igreja como exemplo. Portanto, a igreja vai, na sua arquitetura, vai usar estes materiais muito simples, que na arquitetura mais simples destes bairros periféricos de Lisboa era usada recorrentemente, vai ser utilizado na igreja. Mas não por isso, curiosamente, apesar desta simplicidade e austeridade da arquitetura,
os arquitetos não deixam de reconhecer o valor destes edifícios. Por exemplo, esta igreja de São Domingos de Benfica vai ser publicada, por exemplo, numa das duas principais revistas de arquitetura, a revista Binário, em 1974, da mesma forma, exatamente a mesma coisa, a mesma revista vai publicar o Centro Paroquial da Damai, em 1975, que também, curiosamente, usa também os mesmos, esta mesma luz-alite, que no anúncio vai mostrar que foi utilizada numa igreja. Portanto, aqui uma fotografia mais recente onde se percebe bem a simplicidade, a forma simples e como se usam os materiais na arquitetura, portanto, sem se achar que a arquitetura é menos digna. Outro exemplo, a Igreja dos Olivais, aqui usado já com o botão à vista, mas também uma igreja-salão, percebe-se muito bem a horizontalidade. Outro modelo que vai surgir em 1969, aqui neste canto inferior direito da revista, vinha aqui um edifício, uma igreja aqui a sair debaixo deste edifício, aqui em detalhe mais, com uma maior dimensão, para perceberem melhor. Este modelo vai ser experimentado, vai ser executado em Lisboa, por exemplo, no Calhariz de Benfica, na Igreja da Sagrada Família. Aqui neste resto de chão, onde vem ali uma cruz, não é uma farmácia, é mesmo uma igreja, é a paróquia da Sagrada Família. Portanto, temos aqui uma igreja colocada debaixo de um edifício. Portanto aqui a descrição e a integração e o envolvimento com a cidade levado ao seu extremo máximo. Outro exemplo, em Algés, a Igreja do Cristo Rei de Algés, projeto tanto do arquiteto Diogo Pimentel com António Flores Ribeiro, 1977. Aqui a igreja não é este volume aqui mais saliente onde está a cruz, isso é a zona administrativa, do cartório. A igreja está mesmo debaixo do edifício, portanto a Igreja do Cristo Rei de Algés está colocada no edifício. Portanto, isto eram tentativas, explorações, experiências que foram feitas, lá está, de traduzir arquitetonicamente a igreja pobre e servidora. Bem, o que se passa, sabemos bem o que se passa, chegamos aos anos, final dos anos 60, um tempo conturbado, temos o maio 68, temos a crise da igreja, 68, 69, aqui muito bem ilustrada na capa da revista Miriam, de fevereiro e março de 1969, uma torre a desmoronar-se, a igreja desmorona-se, portanto a crise da igreja no seu auge, o que é que se está a passar, muitas reações, estas novidades, algumas propostas que iam surgindo na igreja, muitas delas propostas a nível litúrgico. Vemos aqui a capa, é curioso, este é o número seguinte àquela que segue à capa que mostrei anteriormente, até aqui com a liturgia doméstica, a liturgia de renovação. Portanto, alguma associação entre algumas propostas novas que estavam a surgir com será que isto está a dar cabo da igreja? E neste sentido começa a haver alguma reação a algumas propostas. Esta igreja pobre e servidora, que se calhar estava querer ser pobre e servidora demais para algumas pessoas. E só para ilustrar aqui um comentário em 1977 relativamente à igreja de Algés, de um protesto, de como é que é possível pôr-se uma igreja no resto de chão, debaixo de um edifício. Depois só falta dizer que o Silva, que mora por cima da igreja, vai à missa de galo pela escada de serviço. Portanto, isto era quase ofensivo. Então vai surgir aqui uma reação, mas isto também tem a ver com o tempo, tem a ver com a cultura, temos uma mudança de paradigmas do tempo moderno para o pós-moderno, e que eu costumo mostrar sempre esta imagem porque acho que ilustra muito bem a Igreja do Cristo Rei da Portela. Portanto, um bairro assumidamente e tipologicamente moderno, de arquitetura moderna, como vemos naqueles blocos habitacionais ao fundo, e à frente, portanto, temos a Igreja do Cristo Rei, portanto, assumidamente arquitetura pós-moderna, de contraste, de diferenciação, e lá está, de afirmação, e temos novamente a verticalidade a surgir. Muito à semelhança, tanto das catedrais, é o paradigma que vamos retomar. Portanto, isto é muito curioso. Portanto,
este paradigma, esta igreja de pobre para os pobres e do serviço, vai ser posta em pausa. Vai ser posta em pausa, graças ao Papa Francisco, porque retomou. Mas durante aqui um período voltamos a paradigmas anteriores, estes modelos de catedrais, e vou ilustrá-lo perfeitamente, vão perceber muito bem o que eu quero dizer com isto. Isto é uma catedral numa periferia de uma diocese, na periferia de Paris, construída em 1966. Percebe perfeitamente este despojamento, esta simplicidade, esta horizontalidade. Então, estamos a falar de uma catedral. E recentemente esta catedral foi totalmente reformulada, e acho que o título diz tudo: moderna e mais visível. Portanto, neste novo paradigma, aquilo não servia, aquela pobreza e aquele serviço não estava a servir. Queremos algo mais imponente, mais visível. E nesse sentido, e mostro outros exemplos, também em França, a Catedral da Ressurreição, 1995, nos Estados Unidos, a Catedral de Los Angeles, de Rafael Moneo, e neste sentido deste é preciso aparecer, é preciso ser visível. Há aqui uma mudança de um paradigma, que esta frase famosa do less is more, vamos passar para o press is more. É preciso estar visível. E neste sentido, a Igreja até vai buscar os arquitetos famosos, os arquitetos premiados, os Pritzker, o Frank Gehry, por exemplo, isto muito bem mostrado no concurso para a Igreja do ano 2000, em que são chamados o topo do topo da arquitetura mundial. Frank Gehry, Calatrava, Tadao Ando, Peter Eisman, Richard Meyer, que é quem vence o concurso. Temos o Álvaro Cisa Vieira, convidado a fazer também igrejas, o Rafael Moneo. Temos o topo do topo da arquitetura, todas chamadas a participar e a fazer igrejas. Portanto, já estamos em século XXI, já não falta muito, peço só a vossa paciência, são mais uns poucos minutos, e portanto estamos a chegar perto do Papa Francisco. Temos aqui uma igreja de Santiago, do arquiteto italiano Maximiliano Fuxas, e recordemos, vou recuperar aquela frase: se vais construir uma igreja, vais criar uma realidade que fala. E para mim, vai criar uma igreja que fala e que evoca memórias. E a memória que a mim me evoca este edifício, peço desculpa a quem possa ofender, mas é a caixa forte do Tio Patinhas. E dá vontade de perguntar se este edifício, se falasse, será que poderia dizer: trazemos este tesouro em vasos de barro? Dificilmente, diria eu. Ou será que este edifício poderá dizer: estou no meio de vós como aquele que serve? Também acho difícil que poderá dizer. Portanto, tão longe estamos daquela frase: as novas igrejas já não podem ser monumentais, porque isso seria contradizer a realidade. O que é facto é que foi assim que chegámos a 2013. Em termos de arquitetura religiosa, foi assim que chegámos ao Papa Francisco. E esta frase de onde começámos: como gostaria de uma igreja pobre para os pobres. E o Papa Francisco, e eu aqui, atenção, não quero dizer absolutamente nada contra o Papa Bento XVI. Essa é uma mera imagem que corre na internet, acho que muita gente já terá visto esta imagem, mas só o que eu queria dizer é que o Papa Francisco tem se esforçado muito para mostrar que quer uma igreja pobre para os pobres. Em termos de arquitetura religiosa, ainda não vemos, passados 7 anos, não vemos uma arquitetura pobre e servidora como 7 anos depois do concílio víamos. Para terminar, chegamos a 2020 e temos esta imagem que todos os dias a vemos no telejornal, enfim, já estamos todos cansados desta imagem, mas eu queria trazer isto só para lembrar. Lembro-se certamente no início da pandemia várias pessoas terem feito a comparação da pandemia com uma guerra. Ora bem, durante a guerra passou-se alguma coisa de muito interessante com a Igreja. Em 1942, em plena França ocupada, há uma pequena comunidade, numa pequena aldeia, que quer construir uma igreja. Agora, era impossível fazê-lo. O regime nazi não permitia a construção de igrejas, e a pedido ao arquiteto Emil Stefan, curiosamente alemão, para transformar e adaptar uma pequena granja, um pequeno celeiro, a uma igreja.
E há algo de maravilhoso que acontece, aquela comunidade percebe que não precisava de um edifício majestoso, lá está, monumental, era tudo o que precisava. Algo parecido às suas casas. Daí vão nascer modelos de igrejas, portanto, isto já na reconstrução pós-Segunda Guerra Mundial, igrejas muito parecidas, muito inspiradas em tipologias que poderiam ser casas, poderiam ser morarias. Se eu não vos dissesse que isto era uma igreja, poderiam pensar, mas porquê que nos está a mostrar aqui a moraria da pessoa A ou da pessoa B? Não, são realmente igrejas. A igreja-casa, que é algo que está na raiz e no ADN da igreja, que evoca esta igreja escavada em Indureiropos, na Síria do século III. Estou mesmo já no final, queria só trazer aqui, depois, isto pode ajudar depois na reflexão e no diálogo, que são questões que depois lanço. Eu achei este texto extraordinário, este texto é extraordinariamente profético, do padre Hermes Ronchi, de 10 de janeiro de 2020. O vírus, nesta altura, ainda era uma coisa que ainda estava lá na China, ainda não fazia parte da nossa vida, e ele fala da igreja doméstica, da importância da igreja doméstica, e diz que a primeira catedral permanece doméstica, familiar, e o primeiro altar do mundo é a mesa da casa. E depois fala do sonho, que belo seria se voltassem as Domus Ecclesiae. Mal ele sabia o que aí vinha. Portanto, ele sonhava que em cada bairro, em cada avenida, pudesse surgir outra vez uma igreja doméstica. O que é certo é que, efetivamente, as igrejas fecharam, ou talvez não. Há aqui este cartoon que também circulou muito na internet, deste diálogo entre Deus e o diabo a dizer que o Covid-19 fechou as igrejas e Deus a dizer não, pelo contrário, abri uma em cada casa, a tal igreja doméstica. Será mesmo assim? Trago aqui uma pergunta que é feita de um inquérito, de uma dissertação de mestrado integrado em arquitetura pelo candidato Manuel Vilaça, que está por este momento a defender precisamente esta tese, e que na sua tese fez um inquérito à forma como os católicos viveram a Eucaristia durante o tempo do confinamento. E tinha lá esta pergunta que eu achei muito curiosa. Quanto à forma como vivi a celebração de Eucaristia durante o período de confinamento, o que foi para mim mais difícil? E a maior parte das respostas, 53,3% das pessoas disseram que o que foi mais difícil para elas foi não poder estar no espaço sagrado que é uma igreja. Portanto, mais de metade das pessoas não perceberam que estavam numa igreja doméstica. A noção da igreja doméstica não vingou, parece-me a mim. Portanto, volto àquela questão de 1966. Não é um problema da arquitetura, antes disso é um problema da vida da igreja. Portanto, há aqui uma questão, ou seja, aquela questão da igreja pobre e servidora, de alguma forma pode levar à igreja doméstica, não é um problema da arquitetura. Primeiro, é um problema da vida da igreja. E é preciso, portanto, esta questão, se queremos mesmo ser uma igreja pobre e servidora, como o Papa Francisco está a pedir. Em termos de arquitetura religiosa, ainda não estamos a ver isso. Tenho esperança que sim, mas ainda não estamos a ver isso. E muito obrigado pela atenção. Obrigado nós, João Cunha. Não sei quem nos está a ouvir como é que se sente, mas eu sinto-me bastante interpelada por ambos. E João Cunha, muito obrigada por, no fundo, partir desta identidade nossa mais profunda de igreja, fazer-nos esta perspectiva histórica que de alguma forma também nos conduz por estradas um pouco revolucionárias, mas que, trazendo até uma pergunta que eu acho que se mantém pertinente e atual, que é: para que é que servem as igrejas e as paróquias? São ou não expressão de uma realidade servidora dos pobres, uma realidade que fala, não é? Ou seja, como um edifício pode ser uma realidade que fala ou não, de uma proximidade com a comunidade, de um espaço de serviço para toda a comunidade, de um envolvimento com toda a comunidade, onde a primeira catedral é a que permanece doméstica e familiar, e o primeiro altar do mundo seria a mesa da casa. E depois, de facto, termina brilhantemente perguntando-nos
se de facto é isto, então porque é que não resulta, não é? Ou não está a resultar, ou pelo menos não parece ser apropriado por todos, porque afinal parece que não é apenas um problema de arquitetura. Enfim, muito obrigada, João. Muito mais foi dito, mas permita-me realçar aquilo que também me foi tocando. 10 minutos temos, 10 minutos que podem ser muito ricos, num diálogo entre ambos, comigo a facilitar, e por isso, sem mais delongas, talvez uma pergunta que é 2 em 1, e é para ambos, e para que nós possamos eventualmente conversar sobre isto. José Nunes, Frei José Nunes, dito bem como deve ser, no fundo centrou-nos na vida de Jesus e levou-nos mais além, ou bem, talvez nem fosse preciso, mas no fundo dizendo que este é o programa da Igreja de hoje e que nós temos que ir muito mais ao essencial, e que isso implica um movimento para as periferias, um movimento claramente de uma opção preferencial, onde todos também estamos metidos, e coloca aqui a questão da universalidade. No fundo, também relembro aquilo que são os desafios a partir da Laudato Si, e agora muito no movimento também de escutar o grito dos pobres, não é? É fortíssima esta expressão. O que é que nos está a fazer falta? Como é que nós, de facto, o que é que isto significa? O que é que significa este movimento para as periferias? Como é que nós podemos, efetivamente, ser uma igreja que é pobre para os pobres? Ou será que nós, eventualmente, estamos a dizer isto, mas depois a verdade é que os nossos essenciais são tão diferentes que nós até admiramos aquilo que é o desafio que desde Jesus e da vida de Jesus se nos lança, mas depois temos muita dificuldade de viver neste essencial que parece que nos esvazia de alguma coisa. O que é isto de poder, na prática, escutar o grito dos mais pobres? O que é que implicaria? E, no fundo, eu disse que era 2 em 1, é 3 em 1 ou 4 em 1, mas que, no fundo, entronca aqui com esta questão que o João Cunha nos colocava. Não é apenas um problema de arquitetura. Então, João Cunha é um problema de quê? E o João dizia, é da vida da igreja. Ok, então, o que é que nós temos que produzir para que efetivamente estas igrejas sejam um espelho de uma realidade que falta? Como é que nós podemos eventualmente ajudar também as pessoas a apropriar-se e a perceber que efetivamente a igreja é um espaço sagrado, mas também é este espaço doméstico em que eu habito e me torno igreja pobre para os pobres. Obrigado, professora Ana, por estas perguntas. Muito obrigado, João, grande amigo e grande conhecedor da arquitetura religiosa dominicana. Muito obrigado por tudo que tens feito por nós e muito particularmente por esta extraordinária comunicação, partilha que fizeste hoje aqui. Eu já te ouvi tantas vezes, mas como hoje, foi mesmo novo isso, extraordinário. Bom, em relação às perguntas, pelo menos alguma que a Ana aqui nos lançou, esse desafio, eu gostava de começar por dizer o seguinte. Eu acho que toda esta chamada de atenção do Papa Francisco é absolutamente necessária, justa, digna, e se há pessoa que admira a 200% do Papa Francisco, sou eu. Mas eu penso que não devemos esquecer que, de um modo geral, para além dos seus muitos pecados, a Igreja é uma realidade, em todo o mundo, praticamente, é uma realidade muito sensível ao mundo da pobreza, ao mundo dos pobres. E na maior parte dos casos e das situações, é solidária realmente com os mais fracos, com os mais desfavorecidos da sorte. Basta olhar, por exemplo, aqui para Portugal. Todas estas instituições de solidariedade social que existem, esta rede de proximidade, como um dia o Dom Manuel Clemente falou, esta rede de proximidade social face aos mais necessitados. Talvez, algumas estatísticas já o disse, talvez 80% esteja nas mãos de cristãos, quer dizer, sejam instituições de igreja, quer dizer. E, portanto, isto não é para nos encher, digamos assim, de vaidade.
mas de alegria e de um certo orgulho, quer dizer, de estarmos nesta onda, nesta dimensão evangélica, de realmente estar ao serviço e de ajuda e de criação de vida digna daqueles que a não têm, das pessoas da periferia. Portanto, perguntamos como é que vamos ser uma igreja em saída e junto dos mais pobres? Bom, em primeiro lugar, olha, continuando e potenciando aquilo que já se vai fazendo. Pois, claro, a Igreja tem, evidentemente, tem textos programáticos sobre a missão, de como há que estar à escuta e com respeito das culturas das pessoas, como há de estar com respeito e à escuta das fomes que as pessoas passam, das guerras em que as pessoas estão. E quantos exemplos de igreja e de cristãos e de missionários e leigos e voluntários que estão no meio dos centros da guerra, e que estão no meio das filas das pessoas com fome para receber uma tigela de arroz. Quer dizer, é potenciar tudo isto, quer dizer, também textos muito bonitos que a Igreja tem, e perspectivas que a Igreja tem também, de estar ao lado, escutar, estar ao lado e dialogar com as pessoas de outras religiões, que muitas vezes são pessoas, como dizia o Papa João Paulo II na Redentoris Missio, muitas vezes as pessoas de outras religiões e que estão no Hemisfério Sul são também aquelas que vivem mais na pobreza. Quer dizer, bom, a Igreja tem um programa para isso. E é uma questão, portanto, também de potenciar muito, digamos assim. Eu, sem querer monopolizar, gostava só de dizer uma coisa, um pequeno comentário que me foi sugerido pela intervenção do João. E também por estas perguntas da Ana. Realmente este desiderato, este desafio, esta necessidade que a Igreja tem, se quer ser fiel ao Evangelho de Jesus, de ser pobre para com os pobres, isto ao mesmo tempo não a deve impedir de viver com os homens do seu tempo, com as culturas do tempo em que vai vivendo, e portanto fazer um diálogo, digamos, fé, religião e cultura. Foi isso que a Igreja fez ao longo de 2000 anos. E, portanto, houve momentos, como o próprio João dizia, em que a arquitetura era mais monumental e vertical, e outros em que é mais horizontal. Mas, digo eu, a missão da Igreja de estar ao lado dos pobres também não significa que tenha que sacrificar, digamos, a questão do belo, a questão estética. Por isso, há aqui um equilíbrio que nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Um equilíbrio entre o ser pobre para os pobres, e ser discreto e ser humilde, e ao mesmo tempo estar também no diálogo com as formas culturais do seu tempo e com a capacidade de fazer a festa também. Eu dou um exemplo só para não ir à questão da arquitetura. Por exemplo, no canto, na liturgia, nós, pelo facto de querermos liturgias mais democráticas, entre aspas, mais participativas, mais catequéticas, como foi muito a perspectiva do Vaticano II, nós não temos que ceder à baixa qualidade. Não temos, quer dizer. E realmente, a seguir ao Vaticano II, por exemplo, eu não estou a dizer que isto foi o que se passou com a arquitetura, estou a fazer uma certa comparação. Apareceram, por exemplo, muitas músicas litúrgicas, muitos cantozinhos, muitas violadas, muitas coisas jovenzinhas, às vezes de fraca qualidade, quer dizer. E, portanto, a simplificação, a maior participação, a maior democratização, a maior proximidade com as pessoas, não é? O deixar o latim, o gregoriano, o mistérico, o luminoso, isso não significa necessariamente, obrigatoriamente, perder qualidade. E na arquitetura, creio que também, e em todos os aspectos, há que manter este equilíbrio que nem sempre é fácil. Obrigada, José. Obrigada. João, alguns minutos para ti. Estou totalmente de acordo e dizer que uma arquitetura deve ser pobre e servidora não quer dizer que tenha má qualidade, tenha que ser feia, tenha que ser pouco digna, bem pelo contrário. Aliás, quando foi intencional eu querer mostrar que aquelas igrejas, neste caso da Maia e São Domingos Benfica, foram os dois exemplos que trouxe, foram publicados em revistas de arquitetura, mas podia ter trazido muitos outros. Portanto, do ponto de vista da cultura arquitetura,
arquitetónica percebia-se que tinha tanta dignidade como uma catedral medieval, tinha a sua dignidade. E eram respostas perfeitamente dignas e válidas a esta Igreja pós-Concílio Vaticano II. Portanto, a dignidade e a beleza não se mede pela quantidade do ouro ou enfim, não é por aí, não é por aí. Nisso totalmente de acordo e agradeço ao Frei José ter trazido isso, porque às vezes parece que nos esquecemos desse pormenor. Outra coisa também que queria acrescentar, e que pode ter ficado eventualmente uma ideia errada daquilo que eu disse, eu não vejo que a igreja doméstica é um contraponto à igreja, chamemos paroquial, neste caso. Não é ou é um ou é outro, não se trata disso. Aliás, penso que a igreja paroquial tem um papel fundamental na vida da igreja. O Frei Carlos Maria Antunes tem uma frase muito bonita num dos seus livros que diz que a fraternidade universal ensaia-se à volta da mesa. Acho isto uma beleza tremenda. E agora e ainda bem, temos a fraternidade outra vez também a vir ao de cima, com esta encíclica fantástica do Papa Francisco, esta coisa da fraternidade cristã é muito fácil de dizer e que todos estamos de acordo, mas é muito difícil de pôr em prática. Da mesma forma que é muito fácil dizer, sim senhor, eu gosto e é na igreja pobre e servidora que eu me revejo, mas fazê-lo é muito difícil. Fazê-lo na dimensão cristã, não é? Naquilo que é mesmo do cuidar do irmão, do cuidar do outro, não é? Aquela pergunta de Deus, o que é que fizeste do teu irmão? Este saber do nosso irmão, antes de sabermos, se calhar, até muitas vezes de nós próprios, não é? Isto quase que diria, se calhar é contra a natura, é-nos muito difícil isto. E neste caso, esta mesa é um lugar de ensaio no sentido mais valioso e precioso da palavra, não é? Quase como um campo de treinos, né? A gente gosta de ver o Cristiano Ronaldo a jogar e a marcar os golos, mas ele treina muito, né? Está bem que ele também tem um talento enorme, ok, é verdade, mas ele treina muito e ele reconhece e diz mesmo isso, há ali muito trabalho e nós também precisamos desse trabalho. Eu pelo menos preciso desse trabalho, preciso de ir à mesa e ver os meus irmãos, né? E treinar para depois ir ver outros irmãos que não estão naquela mesa. E assim ainda é mais difícil, porque isto vai avançando por camadas, digamos assim, porque lá está, é muito fácil ser irmão, ser próximo das pessoas que estão em minha casa, né? Da minha mulher, dos meus filhos, dos meus pais, da minha família. Isso é facílimo. Da minha comunidade paroquial, se calhar ainda não sou capaz de toda, sou de alguma. Agora, conseguir ser realmente próximo, ir à periferia, para depois ir à periferia, isso é mesmo muito difícil. Portanto, esta mesa, precisamos muito desta mesa. E é mesmo verdade, João. É mesmo verdade, precisamos muito desta mesa. E dizer-vos que tenho a sensação que tínhamos para mais uma hora de conversa. Porque, de facto, agora quase que nos convidavam a dizer o que é isto mesmo de ser pobre, não é? O que é mesmo isto? E ser pobre não é ser feio, porco e mau, desculpem a expressão, não é? Há muita beleza, há muitos lugares. E este ir à periferia, se calhar também é um convite primeiro de nós próprios, não é? Ir às nossas próprias periferias e perceber aquilo que eu escondo. Pronto, e, portanto, eventualmente este apelo ao essencial, numas circunstâncias que são as nossas, que são estas, mas que são as que nós vivemos, e é um apelo fortíssimo a ir àquilo que é a nossa gênese, àquilo que é o mais genuíno, e é urgente, e não é, enfim, se calhar é um movimento
mais simples do que parece, ainda que muito desafiante, porque tem implicações muito concretas naquilo que primeiro é o nosso estilo de vida e se calhar também as nossas atitudes. E aquilo que agora o João dizia, de saber olhar para além de mim próprio, de ter uma atitude de cuidado muito maior, se calhar de poder perceber como é que eu me torno um espaço para o outro e depois perceber quem é que nós temos à mesa. E este convite de termos todos à mesa e de perceber se estamos mesmo todos na mesa. De facto, pensava isto, não é? Cada um destes lugares ditos de pobreza é uma janela para uma pergunta cada vez mais forte que nos temos que fazer a nós mesmos como igreja, porque nós somos a igreja. Por isso, muito obrigado a ambos, muito obrigado a todos aqueles que também fizeram parte connosco desta mesa. Dizer-vos que ficam mais perguntas do que respostas, mas isso é bom. Com um profundo agradecimento à professora Ana Oliveira pela sua moderação e ainda também aos animadores desta sessão, da terceira sessão das jornadas, da 10ª Jornada de Teologia Prática, o Frei José Nunes, o arquiteto João Alves da Cunha. Despedimos-nos e esperamos e contamos com a vossa presença na próxima sessão, no dia 29 de outubro, dedicada ao tema O Elogio da Ascese. Uma saudação final para todos. Muito obrigado.